Olá, eu sou a Juliana Flitos e hoje eu venho trazer aqui para o meu grupo querido, grupo Flor de Maio, um tutorial no livro Fairy Tales, e eu vou colorir com vocês esse num especial de Páscoa, né? Mesmo que o mundo esteja aí voltado para tudo isso que está acontecendo, nós temos sempre que procurar algo para nos distrair. E como tá chegando a Páscoa, então eu decidi fazer aqui junto com vocês esse coelhinho, e eu espero que vocês gostem. Eu vou trabalhar com os lápis da Marco Raffiné. Serão cores simples que vocês vão conseguir adaptar aí para qualquer marca de lápis de cor, tá? São cores simples e que vai nos dar um resultado bem bacana. Então, vamos lá? Bom, então, antes de começar esse vídeo, esses tutoriais vão ser postados aqui no grupo Flor de Maio, aqui no Facebook, primeiro, e depois eles vão ser postados lá no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui, e quem acompanhar por aqui também vai lá no YouTube depois, deixa um joinha, comenta o que vocês acharam do tutorial, e é isso aí. Bom, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês, primeiro, essas flores e essas frutinhas. As cores que eu vou utilizar para colorir a folha são o 546, o 503, o 555, que é um tom de marrom, e o lápis preto, que é o 570. Então, é um tom de verde escuro, um amarelo claro, um marrom e um preto, tá? Faber-Castell, Tris, todas essas marcas vocês conseguem achar essas cores aí nas caixas de lápis de cor, até de poucas unidades. Então, vou iniciar aqui pelo 503, que é o amarelo mais claro, e eu vou fazer o centro da folha, eu vou colorir. À medida que vai vindo pra cá, pro cantinho, nós vamos deixando só bem passando o lápis assim, sem força, sem nada, só esfumando mesmo. Agora, eu vou utilizar aqui o 546, que é o verde escuro. Ele é o verde, né? Ele não é um verde escuro, vocês conseguem achar ele aí nas caixas de lápis de cor como verde. Aí, eu vou fazer aqui nas pontinhas e nas bordas. E aí, aqui eu já começo a misturar com o amarelo. Dessa forma. Deste lado, eu vou fazer aqui. Então, o verde, ele vai dar a volta toda na folha, só que só de um lado nós vamos passar ele aqui no meio e trazer aqui pra fora. O outro lado nós não vamos passar. Agora, eu vou trabalhar com o marrom, que é o 555, e aí eu vou fazer as pontinhas só dessa folha. Vou retornar agora com o 503, o amarelo. E já vou misturando todas essas cores e deixando esse amarelo também mais forte aqui na cor, no papel. Aí, eu vou retornar também com o 546 e fazer mais uma camada de verde. E agora, eu vou utilizar o lápis preto, mas só atrás aqui dessas frutinhas. E eu vou passar ele aqui no meio também. E vou retornar só com um pouco do verde para misturar aqui esse preto
Bom, então, foi assim que ficou a nossa folha. Vou passar um pouquinho mais de amarelo aqui. E foi assim que ficou a nossa folha. E assim que vão ficar todas essas folhas. Então, eu vou fazer mais algumas aqui e aí vocês vão acompanhando. Bom, então, eu deixei aqui todas as folhas já adiantadas, para que vocês tenham uma noção de como ela ficou. E agora, eu vou finalizar elas, fazendo mais alguns detalhes. Esse daqui é o 555, o marrom. E aí, eu vou, aqui na parte onde eu deixei amarelo, eu vou passar e fazer algumas manchinhas, para que ela fique com esse aspecto de folhinha queimada. Então, aqui, olha, onde é amarelinho, então, eu vou passar bem de leve e só umas manchinhas, para que ela fique com esse aspecto de folhinha queimada. Eu não quero cobrir o amarelo, né? Então, eu deixo o amarelo aparecer e só faço algumas manchinhas nela. Aí, aqui embaixo, eu deixei também para fazer aqui com vocês, para que vocês vejam como aplicar a sombra para dividir essas folhas, tá? Vocês podem ver que eu já deixei as frutinhas também adiantadas, porque eu vou passar ela para vocês. Aí, agora, eu vou trabalhar com 570, que é o preto. E aí, eu vou fazer essa sombra e eu faço o contorno, né? E aí, eu esfumo. É importante esfumar, porque quanto mais você esfuma, mais a impressão de que essa folha tá pra cima, você tem essa impressão, tá? Então, você faz o contorno, e aí, com movimentos circulares e com a mão leve, você vem trazendo aqui essa cor pra fora. O mesmo eu vou fazer aqui, então, eu faço o contorno todo. E aí, eu venho esfumando com movimentos circulares e deixando aí essa sombra e essa folha aqui da frente mais pra cima, acima delas, né? O mesmo eu faço aqui na frutinha. E eu esfumo. Então, a maioria das minhas sombras que eu faço nos coloridos é dessa forma. Em outros vídeos eu já mostrei pra vocês, mas eu acho que é sempre bom a gente tá mostrando como faz, né? Porque às vezes a gente consegue ter uma percepção melhor em algum diferente desenho. Então, por isso que eu sempre repito como eu gosto de aplicar aí a sombra nos meus coloridos. Olha só como fica muito bacana, né? Então, esses são os detalhes que eu fiz a mais aqui. E outro detalhe que eu também fiz, que eu achei que ficou muito legal e que eu decidi isso só depois quando eu tava colorindo, o contorno delas, só de um lado, eu fiz um pequeno contorno com o lápis preto. Não fiz assim uma risca, eu fui esfumando mesmo só um lado das folhas, tá? Então, só um lado eu fiz esse contorninho preto.
Aí, tem aqui uma folhinha que ela é sozinha, ela não tem a outra parte, né? Ela está, eu acredito que ela seja de lado, né? Então, eu fiz verde, amarelo, e aí eu não fiz o outro lado, eu fiz só como se eu tivesse feito meia folha mesmo. Agora, eu vou passar pra vocês essas frutinhas, eu achei que ficaram muito bonitinhas. E aí, eu vou passar pra vocês aqui elas nessa parte. As cores que nós vamos utilizar para fazer essa frutinha vai ser o 501, que é o lápis branco, o 519, que é um rosa claro, o 511, que é um vermelho escuro, e o 570, que é o preto. Então, um branco, um rosa claro, ou na Tris tem uma cor que dá para substituir. Olha, então, eu fui buscar nos meus outros lápis de cor, cores que dá para ser substituída. Então, é o branco, em todas as caixas tem o branco. Esse daqui, que é o 519, vocês podem substituir ele pelo nude da Tris, ou pelo 005 da Giotto, ou até mesmo pelo rosa claro da Faber-Castell. Todos dão certo, tá? O 511, ele é um vermelho escuro. Quem for usar a Tris, pode estar utilizando o próprio vermelho escuro mesmo, dá certo para fazer. Na Faber-Castell também é vermelho escuro, e na Giotto é o vermelho escuro da Giotto também, que é o 13, tá? Então, são essas as substituições que dá para ser feito com essas cores em outras marcas de lápis de cor. E o lápis preto, que é o lápis preto também em todas as caixas de lápis de cor. Tá, então, vamos lá começar para as nossas frutinhas. O que eu quis fazer aqui nessas frutinhas? Eu vou deixar a luz sempre pro lado aonde tem essas marcaçõezinhas aqui da frutinha. Então, eu vou pegar uma frutinha grande aqui, para mostrar para vocês, vou fazer nessa daqui. Eu vou fazer aqui só nessa ponta, vou colorindo aqui. Eu passo bastante o lápis, forço até um pouquinho a mão. E aí, eu vou trabalhar agora com o 511. Aí, eu venho do lado oposto. E aí, eu faço toda a voltinha da frutinha. E eu começo a subir pra ir de encontro aqui com esse rosinha claro. Quando vai chegando perto desse rosinha, pelo fato de eu ter passado bastante, ele não vai pegar muito em cima da cor, porque foi a minha intenção. A intenção é essa, né? Que ele não pegue muito em cima da cor. Então, eu já passei bastante ali, justamente para isso não acontecer. Mas, de qualquer forma, eu venho pra cima dessa cor com a mão bem leve e esfumando. E aí, ela vai ficar dessa forma. Aí, eu vou trabalhar agora com o preto, 570. E aí, aqui tá a luz, né? Então, nós vamos colocar aqui a sombra. Sempre, em todas essas, eu fiz dessa forma, tá? Então, sempre do lado oposto, eu coloquei aqui um pouquinho de preto. E aí, também é importante esfumar para não ficar só aquela linha preta na frutinha. E aí, eu volto com o 511 só para dar uma misturada nesse preto com esse tom. Eu volto com o 511 para dar uma misturada no preto com esse tom mais rosado, né? E aí, eu faço mais uma camada com o 519, indo também um pouquinho para cima do
511. E aí, o lápis branco, eu vou utilizar só aqui na luz, mas bem pouco, porque esse daqui, esse 519, ele já faz, né, o papel do branco, de dar uma homogeneizada, deixar lisinho a pintura. Aí, com a posca branca, eu vou passar aqui. Saiu bastante tinta aqui da minha posca, então vou tomar cuidado. E aí, aqui, do ladinho, eu faço só um brilhinho. E aí, foi assim que eu fiz todas as frutinhas. Elas ficaram assim. Vou fazer aqui mais uma com vocês. Fazer essa daqui, que tá grandinha também. Então, passo o rosa claro, que é o 519. Até metade dela, mais ou menos. Venho com o 511 do lado oposto, de encontro com esse rosa claro, que é o 519. Então, eu venho com 511. Dou a volta na frutinha toda. E começo a esfumar. Aí, do oposto, eu faço aqui a sombrinha com o preto, 570. E para me ajudar a misturar, volto com 511. E aí, é assim que eu vou fazendo todas as frutinhas. Então, eu vou fazendo mais algumas aqui e vocês vão acompanhando. Bom, então aqui estão todas as frutinhas também finalizadas. Eu achei que ficou tão fofo, tô apaixonada por essas frutinhas. Eu espero que vocês também tenham gostado. Para fazer essa roupinha, eu vou utilizar as cores 529, que é um azul escuro, 510, que é um vermelho, um cinza, que na marca Raffiné é o 554, é o mais claro que tem, é o cinza mais claro, e o 501. Então, aqui vocês podem utilizar para uma referência de alguma outra marca, vocês podem sempre usar o azul mais escuro que tem na caixa. Eu acredito que na Faber-Castell é o azul turquesa, e é sempre o azul mais escuro que tem na caixa, tá? A tonalidade dele é bem bonita, então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui essa parte com vocês, porque é uma parte que tá mais aberta, então dá pra vocês terem uma visualização melhor, tá? Como eu vou fazer? Eu vou começar aqui pelo azul, que é o 529, 529, e eu vou fazer um quadradinho. Eu vou seguindo o desenho, né? O formato do desenho, e eu vou fazendo aqui como se eu tivesse colorindo uma bolinha, vamos dizer assim. Vou deixando aqui dessa forma, espero que vocês estejam conseguindo ver aí do vídeo. E eu vou deixando dessa forma, certo? Deixando o meio arredondadinho. Aí, eu vou pular um e vou seguir aqui da mesma forma. E aí, eu sempre faço isso, faço um, pulo um, faço outro, certo? Aqui tá escondidinho, não vai dar pra fazer esse efeito, então eu só preencho. E aqui vai ser branco.
Agora, eu vou trabalhar com o cinza, que é o 564. É um cinza bem claro, e eu vou fazer nesta parte aonde eu havia deixado em branco. Aí, aqui, embaixo do azul, eu vou continuar com o cinza. E agora, eu vou utilizar o vermelho, que é o 510. E aí, eu vou fazer aqui nesse quadradinho embaixo do cinza. Então, aí, aqui pela conta, aqui embaixo desse que é cinza, eu vou fazer vermelho também. E aí, na próxima fileira, eu já volto fazendo com o azul. Aí, forma aí esse xadrezinho com essas 3 cores. Bom, então, feito aqui esse xadrezinho, aqui embaixo, onde tem esse vãozinho, né, do patins, aí é só ir contando certinho nesse esqueminha aqui, que não tem erro, dá pra fazer certinho. Aí, eu vou utilizar agora o lápis branco e vou passar aqui nesses quadradinhos, deixando esse ladinho mais branquinho, mais clarinho. Se ficar muito claro, muito brancão, né, e o branco não conseguir arrastar muito pigmento, aí vem aqui com a cor e passa mais um pouquinho com a mão leve, tá? Agora, nós vamos utilizar o lápis preto, que é o 570. Eu deixei ele com a ponta fininha. E nós vamos fazer aqui as linhas do casaco, né? Vamos deixar elas mais escurinhas. Agora, eu vou fazer a sombra aqui do patins em cima da roupinha. Naquele mesmo esqueminha, eu faço o contorno. E aqui eu quero que fique uma sombra bem pequena, tá? Eu não quero que fique uma sombra muito grande, só mesmo um pouquinho de sombra. Onde eu terminei a sombrinha do preto, né? Eu vou utilizar aqui o cinza, que é o 564, que é o cinza, mesmo cinza que eu utilizei aqui pra fazer a roupinha, o cinza claro. Eu vou fazer aqui na volta da roupinha também uma sombrinha. Ele é clarinho, mas ele dá um efeito muito bonitinho. E aí, eu utilizo ele pra esfumar essa sombra preta e suavizar também, pra não ficar muito pretão em cima da roupinha. Então, aonde eu terminei de esfumar aqui com preto, eu passo um pouquinho do cinza. Aqui mesmo, eu acredito que vocês vão ter conseguido ver bem esse detalhe. Depois, quando faz o preto, passa ele, fica muito bacana. Agora, eu vou passar pra vocês dessa mesma forma que eu fiz deste lado, eu vou fazer desse lado, tá? Então, quando eu estiver fazendo desse lado, o brilho, essas pontinhas brancas, elas vão ficar pra esse lado de cá. E aí, agora eu vou passar pra vocês o cachecol. Bom, então, o casaquinho eu deixei ele pronto, vou passar pra vocês o cachecol. E pro cachecol, nós vamos utilizar as cores 534, que é um tom de azul,
Vocês podem, se quiser substituir pela Faber-Castell, utilizar o turquesa azulado. Na atriz é o azul mesmo, tá? Não é uma cor difícil de achar nas outras caixas de lápis de cor. Aí, o 532, que é um tom de azul claro. 525, que é um tom de um vinho, uva, tá? O preto e o lápis branco. São essas as cores que nós vamos utilizar para fazer o cachecol. Bom, então, eu vou iniciar o cachecol aqui pela cor 534, que é o tom de azul. E eu vou fazendo aqui, a maioria do cachecol, ele vai ser dessa cor, tá? Então, eu vou fazendo aqui com movimentos circulares, vou iniciar aqui as bordinhas dele. E eu vou fazer mais ou menos como eu fiz o casaquinho, deixando sempre uma bordinha mais clara. Dessa forma. Aí, aqui, nesse espacinho, eu vou utilizar o tom mais claro de azul, que é o 532. E vou preencher das duas pontas, né? O de cima e o de baixo. E aí, eu retorno aqui com o 534 e faço o contorno da linha esfumando aqui pra cima desse azul mais claro. Vou fazer desse aqui, que vocês vão conseguir ter uma visualização melhor. E nessa parte onde tem os coraçõezinhos, essas bolinhas, tá? Eu vou utilizar o 525, vou fazer aqui o contorninho do coração, deixando o centro do coração sem colorir. E aí, aqui somente nas pontinhas, eu vou passar um pouquinho dele. E aí, vai ficar desta forma. Aí, eu vou retornar aqui com o 534. Eu começo aqui de ladinho e sempre vou deixando a pontinha em branco, dessa forma. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o azul claro. Então, sempre vai ser essas sequências, né? Aí, aqui na parte de baixo, aqui tem umas bolinhas. Aí, eu vou fazer da mesma forma. Vou utilizar aqui o 525. Certo? Aí, depois de eu fazer todas essas partes, que elas vão ser sempre assim, azul mais escuro, o azul claro e esse tomzinho de roxinho, uva, vinho, tá bom? E aí, eu vou passar o lápis branco dentro aqui desses coraçõezinhos que eu deixei sem colorir, vou esfumar essa cor aqui pra dentro das bolinhas. Essa parte aqui, onde eu passei o lápis, também vou passar o branco. Agora, eu vou utilizar o 570, que é o preto, e vou também fazer só uma pequena sombra aqui entre essas duas camadas de cachecol, mas bem pequena mesmo. E aqui perto do rostinho do coelho, eu também vou fazer, aí eu não preciso me preocupar muito agora com o rostinho do coelho, porque quando
porque quando eu for colorir o coelho, essa parte escurinha, ela também vai me ajudar para destacar alguns pelos do rostinho do coelho. Eu vou retornar agora com a cor aqui, que é o 564, que é o cinza que nós fizemos o casaco, para fazer a mesma coisa aqui nessas sombras, tá? Olha só, então, que coisa fofa que ficou esse casaquinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui, desse lá no cachecol todo, tá? Essa parte aqui da frente vai ficar muito legal, porque o coração é bem maior, então o efeito vai ficar muito bonito. Vou até fazer aqui com vocês. Aí, aqui nessa parte, eu vou fazer essa voltinha. Então, olha só como ficou, é mais essa parte do cachecol. Muito bonitinho, tô gostando bastante de fazer ele. E aí, vai fazendo sempre assim, sempre alternando, tá? Onde tem os desenhos, é o tonzinho de roxo, onde tem esses risquinhos, são os tonzinhos de azul. Agora, eu vou passar pra vocês, o gorrinho aqui dele. Pra fazer essa touquinha dele, eu vou utilizar o mesmo azul que eu tava utilizando pra fazer o cachecol, que é o 534, e o azulzinho do casaco, que é o 529, tá? Então, eu quero que essa touca, ela pareça, eu quero que ela lembre lã, então, vamos tentar aqui fazer com que ela fique com uma aparência de lã, tá? Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou fazendo com o 529, eu vou fazendo algumas bolinhas assim. Eu vou fazendo sempre essas bolinhas aqui. Faz elas, deixa a ponta do lápis fininha e vai fazendo elas mais definidinhas assim, sem se preocupar agora ainda com o fundo, tá? E aí, nós vamos fazendo isso aí no nosso, em todo o nossa touquinha. Aí, quando perceber que a ponta do lápis já tá ficando um pouquinho mais grossa, aí dá uma pontadinha pra ela ficar um pouco mais fina, pra deixar bem definida essas bolinhas aí da nossa touquinha. Aí, o mesmo eu vou fazer com o 534. Agora, eu vou utilizar aqui o 570 preto. Eu vou passar aqui nessas linhas que tem. E aqui embaixo, eu faço uma voltinha, no estilo um V aqui. Agora, eu vou utilizar uma caneta gel branca. E eu também vou fazer aqui algumas bolinhas brancas. Vou aproximar aqui um pouquinho pra vocês, olha só como fica. Então, eu vou fazer aqui, adiantar bem ela. O processo dela vai ser todo assim, e eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou ela pronta. Bom, pessoal, então foi assim que ficou nosso coelhinho.
gorrinho, eu finalizei fazendo da mesma forma e depois passei aqui uma sombrinha preta esfumando e foi assim que ficou essa primeira parte do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e que vocês façam aí esse colorido junto comigo. Então, essa é a primeira parte, vou postar a segunda parte fazendo o coelhinho e o fundo. E é isso aí. Não se esqueça também que aqui no grupo Flor de Maio tá rolando um desafio, o desafio dos pássaros, o tema é o pássaro engaiolado. Esse desafio vai até o dia 25 e para quem for participar do desafio, entregar o desenho para a administradora Graziele Brunelli. Ela vai estar recebendo os desenhos até o dia 25 de abril. Um desafio muito legal, bem simbólico aí, então participem. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.